Camusim, no litoral do Ceará, fica a 360 quilômetros de Fortaleza. O município já é conhecido pelos passeios por praias desertas e mangues com espécies nativas que encantam os visitantes. Mas você sabia que o município também tem uma grande importância histórica e cultural? Pois é, o primeiro aviador brasileiro a cruzar o céu do Atlântico nasceu lá. E a nossa equipe foi conhecer a casa do filho mais ilustre do município, Euclides Pinto Martins. Também vamos passar pela estação ferroviária, casarões e prédios públicos do século XIX, a prova de que os moradores se orgulham não só do litoral, mas da história do município. Estamos em Camusim, no litoral do Ceará, a cerca de 360 quilômetros de Fortaleza. O município é um dos destinos turísticos mais procurados do estado. Além de ser muito conhecida pelo seu belo litoral, a cidade guarda um mundo de histórias ligadas à cultura e ao desenvolvimento econômico, não só da região, mas de todo o estado. Os primeiros habitantes foram os indígenas de várias etnias. A partir da segunda metade do século XVI, chegaram os portugueses. Mas o desenvolvimento econômico do município só começa a ganhar destaque no século XIX. Foi exatamente aqui, neste prédio da antiga estação ferroviária, onde o desenvolvimento chegou à antiga vila, que foi elevada à categoria de cidade em 1889. 8 anos depois de ser inaugurada a ferrovia, construída com a autorização de Dom Pedro I. Na época, o equipamento servia como ponte para o tráfego de produtos e pessoas para o porto da cidade, que por algum tempo foi o maior do estado. Camusim basicamente nasceu com a estrada de ferro. A nossa cidade no século XIX, bem na década de 80, a gente era uma pequena vila, com aproximadamente umas 3 mil pessoas, só com pescadores. E com o grande desenvolvimento de Sobral, a princesa do norte, né, foi preciso criar o escoamento da produção da região norte. Então, Dom Pedro autoriza a grande estrada de ferro que liga Sobral a Camusim. Quando Camusim ganha a estrada de ferro, logo Camusim se maravilhou com tudo isso, né? Porque a gente sabia que a partir da estrada de ferro, esse grande investimento iria mudar tudo. E foi o que aconteceu. Depois de 3 anos, a gente se torna cidade independente da cidade de Granja. E aí a gente explode, né? A cidade, depois de 7 anos, a gente tá com mais de 15 mil pessoas na cidade. E a partir daí, com a estrada de ferro, que o nosso porto vai se desenvolver. O nosso porto, se a gente voltasse aí a 100 anos atrás, a gente iria encontrar aqui vários navios atracados aqui, à espera pelos produtos que vinham da estrada de ferro, né? Camusim, além de ter sido abençoada por Deus com sua riqueza de paisagens, também é rica em história, arte e cultura. A arquitetura da cidade é representada por casarões e bens públicos do século XIX. Uma história que orgulha os moradores. É muito orgulho ser de Camusim. Você veja mesmo onde nós estamos gravando essa entrevista, esse cenário, a estação ferroviária, que já fez parte da história de Camusim. Cais do Porto, também, muito importante para a história de Camusim. E essa história hoje está sendo resgatada por esses jovens da cidade, jovens escritores, que na época não eram nascidos, mas que hoje estão entrevistando as pessoas que viveram esse momento e estão resgatando a nossa história através de livros. E tivemos aqui também a comitiva de Albert Einstein, no século XX, que veio para Sobral para fazer a grande teoria da relatividade, né? Onde até Einstein citou, né? Foi no céu do Brasil que comprovei minha relatividade, né? Mas, acima de tudo, né? Foi pelo Porto de Camusim que a sua comitiva chegou, né?
No lugar de uma pequena capela erguida pelos jesuítas, foi construída a Igreja Matriz de Bom Jesus dos Navegantes. O templo foi erguido em princípios do século XX e foi inaugurado e abençoado pelo então bispo de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota, em 1919. Hoje é um dos monumentos históricos mais importantes da cidade. Aqui bem no centro de Camusim, nós encontramos essa pequena casa onde nasceu o filho mais ilustre da cidade, Euclides Pinto Martins, o primeiro aviador brasileiro a cruzar o céu do Atlântico. A trajetória começou em Nova York com destino ao Rio de Janeiro, isso há mais de 90 anos. O voo pioneiro entrou para a história mundial. Pinto Martins morreu um ano após a travessia heróica em 1924, quando tinha 32 anos. A casa onde nasceu, em Camusim, hoje abriga a Biblioteca Municipal da cidade. No interior, uma réplica do avião utilizado no feito. Quem entra aqui pode conhecer um pouco da história do aviador. A Praça do Mercado também homenageia Pinto Martins. Os visitantes podem aproveitar o passeio histórico e dar uma paradinha para tirar fotos no monumento que representa o filho ilustre da terrinha. Uma réplica de um avião Chavante doado à cidade pela Força Aérea Brasileira em comemoração ao centenário do primeiro voo autônomo realizado por Santos Dumont a bordo do 14 bis. Quem passeia e conhece o rico patrimônio de Camusim pode voltar para casa com a bagagem repleta de histórias que vale a pena conferir. Venham conhecer Camusim. Camusim é uma cidade inesquecível, né, como é o nosso slogan, e que as riquezas e as belezas, né, que nós temos aqui, elas são assim para guardar na memória para sempre. As experiências que as pessoas conseguem ter quando vêm a Camusim, realmente, elas jamais esquecerão. Depois de conhecer a história de Camusim, vamos explorar o litoral do município. Já imaginou uma mistura de rio, mar, dunas e até uma ilha? É a Ilha do Amor.